Você já viu aquele filme em que o protagonista é um policial e ele teve a esposa ou a namorada assassinada por um criminoso? Eu falei que parecia um filme, que parecia uma história de ficção, parecia uma série ou uma novela, e o pessoal já me lembrou aqui. Liam Neeson fez um filme do ano de 2014 chamado Caçada Mortal. Agora, esquece o cinema e vem para a realidade, para esta caçada mortal da vida real. Para o que você está fazendo agora. Um policial aqui em São Paulo está prestes a se aposentar. Ele tem uma namorada e está vivendo um relacionamento. Tá tudo bem com ele, tá tudo bem com ela. Ele tem planos para o futuro. Em alguns meses, este homem vai se aposentar e vai poder curtir um pouco a vida, viajando, passeando. Faltam poucos meses para ele se aposentar e ele começa a namorar. Tem esse relacionamento, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Tá tudo bem. Aqui essa foto é na praia, ele está curtindo. Faltam poucos meses para ele se aposentar. Mas a namorada é assassinada. E aí, pode trocar aqui as fotos? José, o delegado aqui de São Paulo, que amava a Rosimeire, namorava com Rosimeire, ele vê a namorada sendo assassinada por um homem. Quem cometeu o crime? Erivaldo. Este delegado aqui de São Paulo coloca na cabeça, faz um juramento, que antes dele se aposentar, ele vai colocar atrás das grades o homem que matou a namorada dele. Ele precisa continuar com a vida, ele precisa continuar com o trabalho, ele precisa continuar com seus afazeres diários, ele não pode manchar a sua ficha, ele tem uma vida dentro da polícia, 30 anos trabalhando, a aposentadoria está chegando, mas ele tem uma missão: colocar atrás das grades o homem que matou a mulher que ele amava. Rosimeire foi assassinada e José, o delegado aqui de São Paulo, José Carlos, faz essa promessa. Eu achei essa história muito interessante e me aprofundei nela hoje pela manhã e cheguei a conversar com o delegado José Carlos aqui de São Paulo. Ele namorava a Rosimeire e estava vivendo uma linda história de amor. Só que ela foi morta um dia a tiros. E o suspeito do crime era o ex-marido dela. Erivaldo, depois de matar Rosimeire, se esconde e fica foragido por muito tempo. Os meses vão passando. José vai se aposentar. Sabe quando ele vai se aposentar? Na próxima semana. E ele tinha feito esta promessa de colocar atrás das grades o assassino. Hoje foi o grande dia. Me dá as imagens da madrugada, o momento em que o Erivaldo é preso. O Tiago Gardinali, o nosso repórter, acompanha o momento da prisão. Uma semana antes de se aposentar, este policial, este delegado, coloca o assassino da namorada dele atrás das grades. Uma madrugada de festa para a polícia. Ô Gotino, os policiais estavam engajados, porque esta moça foi morta pelo ex-marido, um homem que se perdeu nas drogas, se perdeu no crime, um homem que se perdeu completamente, e ela encontrou uma outra pessoa com quem ela estava vivendo e estava tudo bem, ela era cuidada, e ela não gostava de levar problemas para o seu namorado, então ela não falava muito da vida pessoal dela. E se o ex estava ameaçando, se o ex estava fazendo as ameaças. E ele matou a ex-mulher
o Erivaldo. Ele mata a ex-mulher, só que ela está se relacionando com um delegado. E esse delegado promete, antes de se aposentar, colocar este homem atrás das grades. O dia chegou. Hoje, sexta-feira, Fagner Coelho, o nosso repórter, entrevista este homem. A história dele pode virar, sim, um filme, pode virar um livro, uma história incrível. Ele conseguiu, dias antes de se aposentar, prender o assassino. Vamos ver. Um delegado, há poucos dias da aposentadoria, corria contra o tempo para encontrar o assassino do grande amor da vida dele. Meu cargo é proteger a sociedade. E eu não consegui proteger a mulher que eu amava. Essa história parece mais um enredo de cinema, mas não há nada de ficção por aqui. O doutor José Carlos teve de encarar a dura realidade de perder a companheira e, em meio ao luto, trabalhar exaustivamente para prender o criminoso. O tempo passando e a frustração muito grande, porque eu trabalhei em muitos casos, em alguns casos de repercussão e com sucesso. E esse caso, que para mim seria o mais importante, eu estaria saindo sem resolver. É como se eu estivesse abandonando uma causa. Nesta conversa exclusiva para o Balanço Geral, José Carlos Mello abriu o coração e falou sobre uma das missões mais desafiadoras da carreira. Doutor, eu imagino que esse tenha sido o caso mais delicado que o senhor se envolveu, justamente por misturar vida pessoal e profissional. Como é que foi para o senhor ver o tempo passar, sua aposentadoria se aproximando e esse homem à solta? Eu me senti exatamente do outro lado. Eu sempre procurei entender a dor das pessoas. Mesmo que quando eu ia atender um local de crime, mesmo que fosse uma pessoa fora da lei, com graves crimes praticados, mas era uma pessoa que tinha pai, que tinha mãe e que era um ser humano que estava ali. Então eu sempre procurei, sempre tive essa compreensão que eu acho até que é um ato de humanidade, sensibilidade. E de repente eu me vi nessa posição. José Carlos e Rosimeire ficaram juntos por 3 anos. Eles viviam uma relação tranquila, saudável, mas o ex dela não se conformava com o fim do relacionamento. Eles estavam separados de corpos, embora na mesma casa, e ele aceitava essa situação de não ter um relacionamento de homem e mulher, desde que ela ficasse na casa. Quando ela realmente entendeu que não poderia mais permanecer ali, que tinha que sair mesmo e se ver totalmente separada dessa relação, ele, inconformado, passou a persegui-la. Mas ela, para não magoar os filhos, não criar problema do relacionamento dela com os filhos, ela não me contou. E as ameaças chegaram ao extremo. Em 5 de maio de 2022, Erivaldo matou Rosimeire com um golpe de faca. O crime foi em Mauá, região metropolitana de São Paulo. Desde então, o namorado da vítima e delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa se empenhava nas buscas pelo assassino. Um morador aqui do Brás procurou a polícia e disse que viu um homem muito parecido com o assassino de Rosimeire circulando pelas ruas aqui desse comércio popular tão conhecido no país. Pois é, a polícia decidiu apurar essa história e veio aqui, intensificou as buscas pela região. E, de fato, em pouco tempo, encontrou esse suspeito. Mas, em um primeiro momento, ele se identificou como Arthur. Depois de ser confrontado pelos agentes, admitiu, se chama Erivaldo. Já havia um mandado de prisão preventiva contra ele. Esse homem saiu daqui preso. Eu fiquei muito emocionado. Eu fui até lá, ele estava dentro da viatura. E quando eu olhei para ele lá dentro da viatura, e até depois que ele foi retirado da viatura e foi levado, eu vi uma pessoa quebrada, uma pessoa diminuída, uma pessoa numa situação tão baixa, tão vil, que eu não consegui ter raiva, sabe? Foi uma espécie, é estranho isso, porque eu imaginei que eu fosse sentir ódio, vontade de agredir, né? Porque eu pensei que tivesse esse ímpeto, mas eu senti pena daquele sujeito miserável. Apesar da prisão de Erivaldo, o doutor José Carlos disse sentir culpado por não conseguir evitar a morte da namorada.
Eu sou um delegado de polícia. A minha função é proteger as pessoas. O meu cargo é isso. Meu cargo é proteger a sociedade. E eu não consegui proteger a mulher que eu amava. Então, por mais que eu tente dizer, por mais que eu tente me convencer de que eu a amava, eu gostava dela, eu não sabia dessas ameaças, eu não deixo. O meu pensamento é o seguinte, ela faria tudo por mim. Eu tenho certeza disso. Ela se preocupava muito. Se eu dizia, olha, acho que a minha pressão está um pouco alterada, eu tive um princípio de labirintite, ela dizia, marca o médico, eu vou com você, quer que eu marque, quer me dar o telefone, qual é o seu convênio, deixa eu marcar. Então, ela tinha uma preocupação muito grande comigo. E no momento que ela mais precisou, eu não estava lá. Rosimeire tinha 41 anos, era vendedora, teve 2 filhos com um homem que terminou tirando a vida dela por ciúmes. O doutor José Carlos tem algumas das melhores lembranças dos 3 anos que viveu com a namorada. Uma moça simples, uma moça jovem, uma pessoa honesta e uma pessoa que queria um lar digno, uma vida normal, uma vida comum. Aos 70 anos, o delegado está pronto para se despedir de uma carreira de mais de 3 décadas. Ele se aposenta na próxima semana, dia 4 de agosto. E tem uma certeza, a aposentadoria terá um outro sentido após a prisão do homem que matou Rosimeire. Nós não vamos conseguir trazê-la de volta, mas a satisfação de ver que a justiça está sendo feita, que agora ele está nas mãos da justiça e a justiça é que vai julgar e vai determinar o futuro dele. E pude também mostrar para a família que, como profissional, eu me empenhei, fiz tudo possível e, com a ajuda da Record, nós levamos ele às barras do tribunal. Poxa, José Carlos, delegado, nada vai trazer o amor da sua vida de volta. Mas receba o nosso abraço, os nossos sentimentos. Você atuar na polícia não é fácil. 30 anos, mais de 30 anos, se aposentar agora. E você lutou muito por isso. Era um relacionamento já duradouro, 3 anos que ele estava com ela, quando o ex-marido dela resolve atacá-la. Ou seja, o homem que matou a moça matou a Rosimeire, sabia que ela tinha um relacionamento com o delegado. Mesmo assim, ele a atacou, ele a matou. E ele fez de tudo para prender este homem. E conseguiu. Parece cinema. Lembra esse filme que eu mencionei há pouco do Liam Neeson. Esse filme Caçada Mortal, onde um policial tem a esposa assassinada e ele persegue o ladrão até conseguir encontrá-lo. Então, leva o nosso abraço, se aposente, viva a tua vida da melhor maneira possível e obrigado pelo serviço prestado à nossa sociedade aqui em São Paulo. E olha, eu entendo muito bem, porque ele diz o seguinte, ele tinha encontrado uma pessoa mais jovem que ele, mas uma pessoa amiga, uma pessoa que dividia as coisas, se preocupava com ele. E é difícil isso. Em compensação, o ex-marido dela é um jeito desqualificado completamente, né? Encontrou, ele cuidava, ele devia ter dito, bom, minha ex-mulher encontrou uma pessoa legal, está cuidando dos meus filhos, né? Não, vou lá, tenho que matar. Parabéns para ele. Olha, parabéns. Pena que a vida dele vai seguir sem um grande amor. Porque assim, você se apaixona por uma pessoa e você quer ir em frente, você quer conviver com ela até o final. E aí um sujeito vai e corta esse caminho tão bonito da vida dele. Que história, né? Essa trazida aqui no Balanço.